Bom dia, igreja, graça e paz. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma manhã para a gente continuar tendo nosso tempo de escola dominical. E aí a gente continua estudando a nossa revista, Viver com Fé e Sabedoria. Hoje a gente já vai estudar a lição de número 5, que tem por título Fé, Experiência e Esperança. E mais uma vez, eu ressalto que se alguém não tem a revista e tem o desejo de tê-la, nós temos algumas sobrando e é só você avisar que eu vou dar um jeito de levar ou fazer com que essa revista chegue até você, tá bom? E o texto base para a gente meditar nessa manhã está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 5. E a palavra de Deus nos diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Deus, nós te agradecemos por esta manhã, pela vida, pela tua palavra. Usa a minha vida como instrumento para abençoar e instruir o teu povo, em nome de Jesus. Amém. E aí a nossa lição nessa manhã, ela fala de fé, ela fala também de experiência, mas ela vai mais na questão da esperança. E ela nos faz pensar que esperança é sim esperar, é sim ter uma expectativa relacionada a algo, mas é muito mais do que a gente ficar parado esperando sem fazer nada. Ela diz assim que a nossa esperança, ela tem de ter uma certa ação, ela tem de ter um certo movimento. E aí, com base no texto que a gente leu, por que tem que ter essa ação? Por que tem que ter esse movimento? No texto que a gente leu, fala assim que éramos pecadores, Jesus morreu por nós, se a nossa fé está depositada em Jesus, há perdão para os nossos pecados, há salvação sobre a nossa vida e há a possibilidade de um futuro relacionado a Deus, às suas promessas, ao seu reino. Mas é muito mais do que um futuro, algo que está distante, longe de mim, de você. Mas que Deus tem uma promessa, Deus tem bênçãos para mim e para você, ainda hoje, ainda agora. Porque a minha fé está em Deus, porque Jesus me salvou, eu posso viver o hoje de forma diferente e assim por diante, dia após dia. E aí, o apóstolo Paulo, ele fala assim que a gente tem de se alegrar nisso, nessa salvação, nesse futuro, nessa graça que está sobre as nossas vidas, mas ele fala também que a gente tem de se alegrar sobre as tribulações, sobre as coisas ruins que muitas vezes podem acontecer comigo e podem acontecer com você. Ele diz porque a nossa fé, a nossa esperança está em Deus, está em Jesus, é diferente quando a gente enfrenta uma dificuldade. A dificuldade muitas vezes paralisa algumas pessoas, transforma a vida delas de forma negativa. Mas comigo e com você, homens e mulheres de Deus, quando vêm as dificuldades, a gente consegue lidar com elas de forma diferente. O próprio apóstolo Paulo é exemplo para mim e para você. Ele foi um homem que sofreu, que apanhou, que foi perseguido, que esteve preso. E quando a gente olha para a história dele, a gente vê em todos os momentos, mesmo lidando com o sofrimento, ele se fortalecendo em Deus, ele se fortalecendo através da ajuda de outras pessoas que ele recebia, e ele não deixando de escrever cartas, de estabelecer contato, de abençoar as pessoas, de abençoar eu e você ainda hoje, através dos textos que a gente lê. Então ele fala assim que é possível sim a dificuldade, a tribulação, como a gente leu, produzir algo. Parece difícil de acreditar, mas com Deus é possível. E aí a lição ela começa a destacar algumas coisas para a gente pensar nessa manhã. E aí a primeira delas, ela tenta saber se a gente tem mesmo essa certeza de que a nossa esperança está depositada em Deus. Porque se a nossa esperança não estiver depositada em Deus, onde que está?
Tá em alguma coisa, tá em dinheiro, tá em uma segurança que eu tenha, seja ela qual for, tá na minha capacidade, na capacidade que você tem, no individual, no eu, porque se estiver, né, essa esperança não é a esperança que nós deveríamos ter, não é a esperança que Deus gostaria que a gente tivesse. Por quê? Porque eu sozinho, ou eu com alguma coisa que eu tenha, eu não vou conseguir lidar com a tribulação, lidar com as dificuldades da forma que deveria, da forma que Deus espera que fosse comigo, com você. E saiba, meu irmão, minha irmã, ainda mais hoje, a gente sabe mais do que nunca, né? A gente tem lidado com a pandemia, a gente tem lidado com as dificuldades. Saiba que esse sofrimento, essa tribulação é algo que faz parte da nossa vida, faz parte da nossa trajetória. E às vezes a gente vai sim chorar, às vezes a gente vai sim sofrer, mas se a minha e a sua esperança estiver em Deus, a gente tem com quem contar. Tem um Deus que nos ouve, tem um Deus que nos ajuda. E mais do que isso, se a minha esperança está em Deus, eu considero Deus o meu Pai, eu e você, nós também temos irmãos e irmãs, né? Para quem a gente pode pedir ajuda, para quem a gente pode pedir um conselho. Tudo isso é algo que vai vir e que vai nos fortalecer nesses momentos de dificuldade. Então, a partir daí a revista começa a nos motivar e nos fazer pensar nas tribulações, nas dificuldades que temos enfrentado. Ela nos encoraja a que a gente não se deixe paralisar diante dessas dificuldades, que a gente persevere, que a gente busque viver aquilo que é vontade de Deus. Porque por mais que seja difícil, por mais que pareça que às vezes não vai dar em nada, que não vai ter um resultado positivo, saiba que vai ter sim. Todo esse sofrimento, toda essa dificuldade vai produzir um testemunho, vai produzir uma experiência, vai produzir algo que vai não só abençoar você, mas que vai também abençoar outras pessoas. Então, uma vez que eu sei que vai haver tribulação, que vai haver dificuldade, né, que às vezes eu vou sofrer, eu preciso me preparar e eu preciso aprender a lidar, aprender a enfrentar isso. E aí, duas coisas que a revista destaca. A primeira é que a gente não pode desistir, né? Você não pode permitir que essas situações te paralisem, você não pode permitir que essas situações vençam você. Ela fala assim que a gente tem que abandonar muitas vezes coisas negativas. A gente gosta muito de ficar reclamando, a pessoa vai se entregando, a pessoa vai só reclamando, a pessoa vai murmurando. No caso que a gente vive a pandemia, né? Tem gente que abraça a TV, as coisas que escuta, as coisas que fala na rua, e são coisas que às vezes não animam, não encorajam, não ajudam em nada, só vai colocando a gente para baixo. A gente não pode se deixar levar por essas falas, a gente não pode deixar que coisas ruins tomem conta do nosso coração. A revista nos leva a pensar lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, se eu não vou me entregar, se eu não vou reclamar, eu vou fazer o quê? Eu vou caminhar com Deus, eu vou caminhar com as outras pessoas, eu vou ouvir o testemunho das outras pessoas, o exemplo de esperança delas, eu vou olhar para a minha vida também, porque cada um de nós, a gente tem experiências vividas com Deus e uns com os outros, e eu vou me lembrar daquilo que eu já experimentei, eu vou me lembrar das coisas boas, eu vou me lembrar da palavra de Deus, e nisso eu vou me fortalecer. Porque é isso que produz, é isso que fortalece, é isso que nos sustenta nesses momentos de dificuldade. E a revista ela caminha para o fim usando aquele ditado que é muito dito por algumas pessoas, de que a esperança é a última que morre. Ela fala assim que para nós homens e mulheres de Deus, esse ditado não se aplica, porque Cristo Jesus é a nossa esperança, e porque a nossa esperança está depositada em Deus, ela nunca vai morrer. Isso nunca vai ser um mau investimento. Isso sempre vai estar vivo, sempre vai nos sustentar e sempre vai ser algo positivo nas nossas vidas. Assim como foi na vida do apóstolo Paulo. Foi essa esperança, foi esse Deus, foram pessoas de Deus que acrescentaram a sua vida, que o sustentaram. Enquanto ele esteve preso, enquanto ele sofreu, foi perseguido, em todos os momentos de dificuldade. E isso produziu testemunho, isso sustentou outras pessoas, isso produziu boa parte desta palavra, a qual a gente tem o privilégio de ler e ser abençoado através dela.
Então a revista, ela nos encoraja a não desanimar, a ter uma esperança que é viva, que espera coisas futuras, mas também que caminha para viver esse reino de Deus hoje, agora. Então que você possa ter alegria e que você possa caminhar mesmo nesse sentido. Que Deus abençoe você nessa manhã. E a gente criou o costume, eu criei o costume de cantar sempre alguma coisa aos domingos pela manhã, quando a gente encerra. Eu vou cantar só um pedacinho de um hino que diz assim: porque Ele entrou no mundo em nossa história, porque quebrou o silêncio e a agonia, porque mostrou na terra sua glória, porque foi luz em nossa noite fria, porque nasceu em pobre estrebaria, porque viveu semeando amor e vida, porque partiu os corações mais duros e levantou os tristes e abatidos. Por isso é que hoje temos esperança, por isso é que lutamos destemidos, por isso olhamos hoje com confiança para o porvir dos povos oprimidos. Por isso é que hoje temos esperança, por isso é que lutamos destemidos, por isso olhamos hoje com confiança para o porvir. Que Deus te abençoe nesta manhã, que você tenha esperança, que você tenha alegria e que você dê passos na direção de Deus e na direção uns dos outros, porque às vezes não é a gente que está precisando ser ajudado, mas é alguém que precisa ser ajudado através do seu exemplo de fé, do seu testemunho, que você possa compartilhar isso nessa semana. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.